Olá, bem-vindos a mais um encontro entre leis e vinhos. Para você que gosta do nosso canal, que tem assistido, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar. E hoje vai ser um bate-papo muito interessante. Nosso convidado aqui tem muita coisa para falar e, lógico, regado a um bom vinho. Hoje eu selecionei um Mans, né, do André Mans, um produtor português com a vinícola Mans. O André é brasileiro, está produzindo vinhos em Portugal, né, com uma grande venda de seus vinhos aqui no Brasil, sucesso absoluto. Então, quem tiver interesse no vinho, depois também dá uma olhadinha na descrição. E sobre o nosso convidado, Gabriel Senise, prazer Prazer é todo tê-lo meu. aqui, obrigado por dispor do seu tempo. Gabriel, ele é médico, tem que brindar, nós brindamos, então vou tomar. Tem que tomar. Gabriel é médico e se enveredou aí pela perícia, por esse universo aí tão vasto e muito pouco, talvez, divulgado, né? Obrigado, Gabriel, por Eu que ter vindo agradeço. aqui. Eu que agradeço. Gabriel, médico, né? Como Sim. você se encantou pela medicina? Quando você teve aí o estalo de vou prestar um dos vestibulares mais concorridos do Brasil? Foi assim, eu desde do começo do colegial, antes, sempre fui encantado por duas áreas, o direito e a medicina. Minha mãe é advogada e eu vi a dificuldade que ela tinha em conseguir o justo pelas pessoas. Existem intermediários para o advogado. Para o médico, não existem intermediários. Existem, claro, mas eles, principalmente para um jovem, eu via que a nossa atuação ela conseguia fazer mais diferença pelas pessoas, a depender mais de nós e não dos outros. É direto, né? O médico é ali no tete a tete com a pessoa. Então, apesar de sempre estar na interface das duas áreas, eu optei por medicina. E também um pouco pelo estudo da mente humana, o estudo do comportamento humano, o estudo do organismo e da aplicação disso para tratar as pessoas, cuidar delas e fazer o melhor pelas pessoas. Isso foi o que me fez prestar medicina e não o direito, que eram as minhas grandes dúvidas. Mas aí tem a definição da especialidade. As Sim. famosas especialidades médicas, e você foi para uma que eu vou comentar e você me corrija se Uhum. eu estiver errado, que te distanciou um pouquinho do trato da pessoa, Uhum. do seu paciente. Sim. É isso mesmo? Não. Como você foi, então, para Por isso que eu vou te psiquiatria corrigir. forense? Como você foi para Isso. perícia? E distanciou ou não do paciente? Vamos lá, então. Sabe o Dr. Guido Palomba? Sim, o Dr. Nosso Guido, mestre. um dos maiores psiquiatras forenses do Brasil, Nosso autor grande de, mestre. autor de livros aí. Ele me presenteou com Insana Furience, Muito bacana, né? não é? Então, o Dr. Guido acho que não tem. É lógico, todo mundo. Ele é Alguém, unânime. alguém fala mal de alguém sempre, né? Mas o Dr. Guido realmente é uma unanimidade na psiquiatria forense. Para quem segue a escola que eu sigo, ele é unânime. E o Dr. Guido fala uma frase muito interessante. Ele define como o médico prescreve medicamentos, o perito prescreve direitos. Olha, Então, a gente também cuida, quando a gente garante a distribuição daquilo que é justo, quando a gente garante que uma pessoa vá receber um tratamento que ela está pedindo na justiça, ou que uma família vai se sentir reparada por um erro, é um cuidado, é um tipo de cuidado, é indireto. Mas o impacto desse cuidado muitas vezes acaba sendo maior do que aquele impacto da prescrição daquele sintomático no pronto-socorro. Eu tenho eu já caminhei por tudo na medicina com relação a... Já fui médico da saúde básica, já fui médico emergencista,
eu procurei não só me especializar em medicina legal e perícia médica. Ao mesmo tempo, eu nunca deixei a assistência até pouco tempo atrás. Então, eu sempre tive uma preferência muito grande por idosos e por psiquiatria. Então, sempre estive mais na assistência à saúde, mais próximo dessa população. São encantadoras. Eu acho que todas as áreas da medicina são encantadoras se você praticar elas com encanto. Então, o meu cuidado com o paciente, com o periciando ou com a família como perito, ele vai desde você oferecer uma perícia em que as pessoas se sintam acolhidas, não uma perícia que antecipe um julgamento ou que pareça uma sala de delegado de polícia, até a produção de um laudo justo, de um laudo... Mas quando foi esse insight, Gabriel? Que momento você falou, vou efetivamente me dedicar à perícia, a esse lado da medicina um pouco mais burocrática, a medicina mais de documentos, né? Mais de produção de provas, né? Sim. Quando você teve esse insight, foi um caso, foi algo que te chamou a atenção ou realmente era algo seu mesmo, até pela formação da sua mãe na advocacia? O que teve assim para você ir? Assim, para eu fazer faculdade, eu também tive que ajudar minha mãe, que saiu de uma advocacia empresarial e partiu e se aposentou, partiu para uma advocacia mais sozinha. Então, de office boy e estudante de medicina, me restaram no internato as opções de internas, né? Psiquiatria. Ok. E neurologia e medicina legal. Eram as 3 áreas que eu... E todas com grandes pontos em comuns. O direito sempre me aproximou da medicina legal. O Yuri, nosso amigo, ele também médico perito hoje, quando ele é 2 anos mais jovem que eu e nós fizemos a mesma faculdade. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, ele me aparece e fala, vamos refundar a Liga de Medicina Legal? Eu preciso da assinatura de alguém do 4º ano para o centro acadêmico reconhecer. É alguém que já tinha cursado a disciplina. Eu falei, vamos. Isso foi como se fosse um insight. Foi um insight que, quando eu cheguei no 6º ano... Ou seja, dentro da faculdade você já teve um direcionamento. Já. Ou seja, dentro dos 6 anos primeiros ali da medicina, né? Já. E aí nós fomos conversar com um grande chefe, ex-aluno da faculdade. Ele nos acolheu muito bem e começou os estágios, aulas, laboratórios em medicina legal e perícia médica. E aí, quando eu cheguei no 6º ano, eu acompanhei os estágios práticos da medicina. E neurologia, psiquiatria, eu via que a minha intervenção pelo paciente ela não era tão eficaz, efetiva. A medicina de consultório é muito diferente da medicina integral, de que você vai na casa do paciente, você observa todas as variantes que envolvem aquele paciente, fazem ele não aderir ao tratamento que você está propondo, ou fazem ele ser negligenciado, coisas do gênero. Nos estágios eu percebi que a gente era muito limitado, a gente não conseguia... Então, isso me frustrou com as especialidades assistenciais. Então, quando eu dei uma chance para a medicina legal, e ela acabou me engolindo. Foi essa... E para quem... Lógico, para quem estiver assistindo o podcast e for da área jurídica, alguns termos acabam sendo mais fáceis de se entender. Mas para um médico que estiver nos assistindo agora e que não tem ideia dessa área de atuação, porque é uma área específica, vamos explicar um pouquinho. O que é a medicina legal, né? Eu falo, você fala e acho que não tem certo e errado, né? Mas a medicina legal é uma área do direito onde o médico vai ajudar o poder judiciário ou um órgão público a definir determinada situação. Então aí a gente tem a medicina legal, a gente vai ter o legista,
Exato. que trabalha no IML. Nós teremos aí o médico perito. O médico perito sempre é aquele nomeado por um juiz. Então, existem diversos fóruns no Brasil inteiro, fóruns previdenciários, fórum da Justiça do Trabalho, fóruns cíveis. Exatamente. E aí você tem peritos que são nomeados pelo juiz Sim. para esclarecer alguns pontos específicos de uma causa. Exatamente. E aí o médico pode trabalhar nomeado pelo juiz Sim. ou escolhido pela parte na condição de assistente técnico. Isso. Acrescenta, vamos? Também tem os procedimentos administrativos, os Perfeito. procedimentos em que a autoridade que te nomeia é do executivo ou você é concursado. O delegado de polícia também pode te nomear ad hoc, que é quando não há legistas ou peritos na região. Você pode trabalhar com relação à consultoria médico-legal, né? Avaliar um caso antes dele ser judicializado. Perfeito, isso é muito importante. Ou, por exemplo, ajudar na própria elaboração de um projeto de lei que envolva medicina e direito. A aplicação da medicina para a sociedade. E é importante esclarecer que existe sim também aquele perito contratado pelo INSS, que é um Isso. médico perito, e aí não tem relação nenhuma com o judiciário. Isso. Ele é um médico perito contratado pelo INSS para análise relativa à concessão ou não de alguns benefícios previdenciários. Isso. Né? Então, isso é uma atuação também de um médico perito. Isso, geralmente concursados. Esses concursos também ocorrem em previdências municipais e previdências complementares. Então, por exemplo, a prefeitura tem um órgão de previdência para os seus funcionários públicos. E, geralmente, nesse órgão de previdência também tem um médico perito, que é quem decide pela concessão dos benefícios. Benefícios que são regulamentados para aquela aposentadoria do servidor público municipal, estadual. Isso. Perfeito. Essa é a explicação que você deu, é a explicação prática no contexto todo, principalmente pelo médico que olha para a perícia médica e vê uma possibilidade de ou atuação ou segunda atuação também. Mas eu vejo que o médico, quando se dedica a esta especialidade e passa a dialogar muito, né, principalmente ali com o juiz, quando o médico é perito, né, ele é de confiança do juiz, o médico passa a ter uma releitura da profissão. E por que eu vejo isso? Porque o médico passa a ter que escrever muito bem, Sim. ter que explicar muito bem e tem que se fazer entender. Sim. Que esse é um grande problema que eu, como advogado, que trabalho com médicos, tenho aqui fora. Sim. Né? Os médicos, muitas vezes, que estão ali ligados a um paciente, que a gente precisa dialogar, eles não têm essa paciência ou não têm essa facilidade de escrever e explicar de uma forma que seja entendível aquela situação. Mas você, então, na qualidade de perito, né, os peritos, na sua grande maioria, e a gente tem exceções, né, com relação a isso, você teve que fazer uma releitura, né? Sim. As exceções, né? Geralmente são os peritos emprestados. Aqueles peritos que não têm uma formação sólida em perícia médica e são médicos assistenciais. Eles trazem para o judiciário como se fosse um laudo assistencial. Isso é imprestável para vocês. Não é legal. Não como imprestável como a própria linguajar, né? Sim, é isso mesmo. Jurídico. Vocês acabam não aproveitando da prova técnica, porque é um laudo que não chega nos pontos que vocês querem nos perguntar. E hoje você entende que esse teu direcionamento foi válido, Gabriel? Você se dedicou, fez a especialização, vi recentemente que saiu o seu título, né? Agora precisa ser levado a registro no CREMESP. Isso eu gosto sempre de falar, porque muita gente fala que é especialista. E não é. Não tem o título, ou não tem aquela pós-graduação, ou não tem aquela residência. Sim. Né? E perícia médica é, hoje, uma especialidade médica reconhecida. Então, o médico ele tem o seu CRM e ele pega o título emitido pela AMB e leva ao Conselho Regional de Medicina daquele estado que ele está inscrito. Exato. E aí passa a ter o RQE. Isso. Né? Então, o Gabriel vai ter
dentro em breve, né, Gabriel? O título do seu CRM Sim. e agora com o título de especialista registrado no CREMESP aqui de São Paulo, ele passa a ser, então, médico especialista em perícia Medicina médica. legal e Em perícia medicina médica. legal e perícia médica. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Mas vamos lá. Como que você chegou nisso? Foi uma residência? Foi uma pós-graduação? Teve prova e valeu a pena? Olha, valeu a pena, valeu a pena. Já começou de trás para frente. Comecei de trás para frente. Do início, existia quando eu me formei apenas uma residência médica em medicina legal e perícias médicas. É porque ela, de maneira regulamentada, vamos dizer, por residência médica, é recente. É uma iniciativa recente. Não dá conta do número de peritos que nós temos no Brasil. E necessitamos, né? Na verdade, tem um déficit de perito, né? Sim. E hoje, se não me engano, são 2 ou 3 residências médicas. Padrão ouro é a residência médica. Eu fiz a pós-graduação. Na época, só existiam 2 pós-graduações, que eram do mesmo chefe, na USP e na Santa Casa. Eu, por ter, desde o 3º ano, estagiado e feito a liga com esse chefe, o Dr. Daniel Munhoz, da Faculdade de Medicina da USP, ele é uma das mentes brilhantes da medicina legal no Brasil. Inclusive, nós, alunos dele, acabamos saindo meio cópias, porque a gente acaba sendo academicista como ele reza que a gente seja. Mas se o exemplo é bom, por que não seguir? Exato. E eu fiz a pós-graduação. Por quê? Não havia condição financeira e a decisão já da da medicina legal e perícia médica, ela foi após as provas de residência, que eu não prestei no 6º ano. Eu falei, eu vou trabalhar 1 ano e vou decidir o que eu quero fazer. No início de janeiro, o Dr. Daniel me pediu para subir lá no Instituto Oscar Freire e eu fui absorvido e não saiu mais. Não consegui sair mais. E depois disso eu me envolvi na medicina legal, eu me envolvi um pouco mais frequentando os estágios, sendo o que a gente no começo da medicina, a gente tem que ser muito entrão, né? A gente tem que ser muito intruso, a gente tem que ir atrás do que a gente quer. Até para definir, né? Imagina prestar uma residência em neuro e depois não prosseguir. Ou uma em dermato, cardio e não prosseguir. Eu acho que antes de tomar a decisão, a gente tem que ser entrão. Quando a gente toma, a gente também tem. Por quê? Por exemplo, na medicina legal tem laboratórios de antropologia, de toxicologia. E assim, se você esperar o convite, ninguém vai te convidar. Mas se você aparecer lá perguntando, oi, tudo bem? Eu queria entender melhor como que vocês fazem. Você vem, você vai no outro dia, no outro. No 10º dia você recebe um convite para mestrar, para ficar dentro da academia. Isso é muito importante. Para quem não faz a carreira da residência médica, eu falo, hoje em dia o mercado está diferente e não são todos que vão fazer residência médica. Não é mais um fator hoje para o médico conseguir trabalhar, né, Gabriel? Não, e não há vagas o suficiente para todos os médicos que a gente forma e a gente tem o pessoal da neurociência gosta muito de falar das diferenças que a gente tem geracionais, né? As gerações de pessoas são muito diferentes entre si. E essa diferença geracional anda dando um certo problema na medicina, porque os nossos professores, até os intermediários de 40 anos, 30, 40 anos, têm uma certa dificuldade de penetrar nos estudantes de medicina, porque eles são muito mais novos. E tem hoje, Gabriel, eu vejo que além disso, a gente tem aí um número elevadíssimo de faculdades de medicina que foram aprovadas e homologadas pelo MEC, talvez aí nos últimos 15, né, anos, e que acabam aí formando muito mais médicos do que se formava há 20 anos atrás. Sim. Então, se os corpos acadêmicos não absorverem essa demanda de residentes, a residência vai ficar sempre em segundo plano. E nós não temos para essas faculdades novas. Algumas têm, é óbvio, não vamos generalizar.
hospital-escola suficiente para esses estudantes. Não se forma médico sem Não, hospital-escola. são problemas que a medicina precisa encarar hoje. Professores de medicina. Não adianta eu contratar alguém, um médico, para dar aula, se ele não estiver imerso dentro da comunidade acadêmica. Exato. Porque um médico distante da academia, ele já faz uma prática médica em que ele vai nos concursos da sua área, quando ele se especializa, continua se especializando. Mas existe uma diferença muito grande disso para dentro da academia. E faculdade é a academia. Você tem que ensinar o estudante a pesquisar, você tem que ensinar ele a fazer inclusive para ele não sair um propagador de fake news. Então a gente tem que ensinar para ele a pesquisa científica, pesquisa clínica desde o básico, fomentar ele fazer uma iniciação científica, fomentar ele gostar de uma determinada área. E hoje em dia eu costumo dizer que os colegas não têm uma especialidade só como antigamente. Exato. Eles focam em algumas atuações. Sabe que eu acredito, aí é uma opinião pessoal, que o indivíduo com uma residência médica ou com uma vivência forte dentro da medicina, ele pode atuar em outras áreas porque ele já tem muito bem a noção sedimentada da responsabilidade que ele tem. E responsabilidade é uma coisa que a gente discute no direito. No direito, exato. Quando o médico, por exemplo, ele é um cardiologista, fez a residência em cardiologia, fez até uma subresidência, ele veio e fala, poxa vida, eu recebo muito caso aqui no meu consultório que eu tenho que dar laudos para aposentadoria, tal, não entendo muito bem disso. Eu queria fazer perícia médica. Vai fazer a pós-graduação em perícia médica. Ele não vai voltar para a residência médica, para o primeiro ano de residência médica, fazer uma outra residência médica, já com uma carreira mais estabelecida. Não há problema. Desde que você se dedique para aquilo e faça aquilo baseado em evidência, com seriedade, com responsabilidade, tá tudo certo. Se dedique. Hoje o padrão ouro para quem quer seguir é a residência médica. Então o ideal é ingresse na residência médica, porque você não vai precisar ser tão entrão assim quanto se você não prestasse a residência. E a residência você tem ali uma formatação pré-estabelecida de tudo que você vai passar. É um caminho. A pós-graduação, muitas vezes, ela é baseada em horas, ela tem algum conteúdo que na hora de prestar a prova, e isso aconteceu recentemente na prova de área de atuação em dor. Uhum. Diversos médicos fizeram uma pós-graduação de 600 horas, com estágio clínico, etc, etc. E o edital, quando foi aberto, abriu para pós-graduação nos moldes de residência, ou seja, 2.400 horas, e aí desclassificou aí pelo menos 200 médicos da prova de especialidade em dor. Residência, a gente não tem isso. Uhum. Sim. Então, isso foi um... Você pode registrar seu RQ só com a residência. Isso, exato. E aí a grande diferença que eu vejo é essa, né? Residência você fez, cumpriu os requisitos, foi aprovado, você tem o seu RQ, você vai ter emissão do seu título. Isso. Prova não, né? Desculpa, a pós-graduação não. Você Sim. vai obrigatoriamente se submeter a uma prova que é administrada e aí pela AMB, né? Sim. Eu dei a sorte de ser uma das gerações e turmas que pegou um tipo de pós-graduação em medicina legal e perícia médica extremamente conservador e uma carga horária interessante. Conservador no sentido de que o chefe estava ali para cobrar você de aprender. Então foi uma experiência para mim e para os colegas de turma da época até exaustiva. Porque mas saiu com excelente. todos os requisitos para prestar Não, uma prova e ser aprovado, né? Excelente. Para o Gabriel que queria aquilo, estava maravilhoso. Eu vi os outros colegas mais velhos reclamando do tanto de laudo que eles tinham que entregar para o professor, reclamando de prova, reclamando de professores com aulas que duram 6 horas. Mas, para mim, eu estava apaixonado. E hoje, então, Gabriel, você está afinadíssimo
para emitir aquele laudo que é basicamente uma petição de um advogado. É um parecer. Mas tem toda a formalidade, porque exato. você se dirige ao técnica juiz, forense, né? tem que ter. Você é convocado pelo juiz, então o seu laudo não é para as partes, né, do processo, é para o juiz, né? Você tem que ter toda a formalidade. Isso eu vejo em alguns laudos que eu vejo que tem médicos ali que não têm Talvez essa eles formação, não entenderam a dinâmica, a né? dinâmica oficial da coisa. A gente não Exato. está lidando com o extraoficial. A gente está lidando com o Estado em si. É o Estado juiz, né? Ali é o Estado juiz que pede para que você faça alguma coisa porque ele não tem condição de analisar. Então você tem que apresentar com formalidade, Com método com todo, demonstrar qual foi o método que você utilizou, qual foi o tipo de análise que você fez, se foi exame clínico ou não fez, ou não era caso de exame clínico, só análise de documentação e etc. E por aí vai. Tem que ser um método que seja reproduzível por qualquer outro colega em qualquer outra circunstância. Sim, até porque do lado de cá, quando você está atuando com perito, você vai ter 2 assistentes técnicos, pelo menos, na tua cola. Sim. Né? O assistente E eu considero do autor e do réu. E eu, como perito judicial, eu considero o assistente técnico uma grande colaboração. Eu não vejo, principalmente quando o assistente técnico é formado eticamente para ser um assistente técnico, quando ele já é perito. Sim, sim. Ele chega na perícia, a postura é outra. Ele não existe, eu falo, não existe postura de combatividade entre peritos, porque peritos são médicos. Nós estamos ali para avaliar, cada um vai produzir seu laudo, todos têm independência sob a presidência do perito judicial, mas quando o assistente técnico ele é ético, colaborativo, tal, é um ambiente... Não tem que ter. É um ambiente saudável. É igual entre advogados que estão em partes contrárias, não tem. Tem que haver uma coisa é o que se escreve, uma coisa é o que se debate, mas Exato. a atuação não precisa ser raivosa. Não tem que ter... eu falo que a perícia médica não tem que ser um ambiente bélico, porque a gente precisa extrair do periciando a verdade dos fatos. Nós temos que ser imparciais. Não tem algumas escolas de medicina legal muito respeitáveis, por sinal, que diz que o perito tem que desconfiar sempre. Eu falo que não. O perito tem que ser imparcial sempre. Porque, assim, desconfiar parte da premissa de que você já não confia. E nós temos que sopesar fatores subjetivos, objetivos, ou seja, a queixa, o relato, o que a pessoa fala, com os sinais clínicos, os documentos, o nosso olhar, com método. Você não precisa desconfiar de ninguém, nem confiar em ninguém. E você vai chegar na conclusão mais perto daquilo que se espera, ou seja, mais perto daquilo que se tem como verdade. E é muito mais pragmático do que os advogados pensam. Sim, é método. Para nós é muito mais pragmático. Para te contar, você me fez uma pergunta que eu acho que eu vou voltar nela. Lógico. Como foi esse período entre eu me formar e hoje? Sim. Eu acabei aprendendo muita medicina legal na prática do cotidiano, porque eu me concursei na emergência, sempre fiz plantão, mas de uma forma segura. Tem médico que fala que plantão é um vício, né? Tem. E eu estava te contando antes, todo ano vício, eu volto a dar plantão até desistir, porque é insalubre. Mas é um vício. Principalmente eu falo lidar com doente de verdade. Plantão de pronto atendimento, em que você acaba lidando muito mais com... Você acaba sendo um despachante de atestado, renovação de receita... Encaminhamento. Não. Mas a emergência em que você se vê intervindo bem na saúde de uma pessoa que precisa da sua intervenção, aí é legal. Aí é interessante. E quando eu me formei, tinha um hospital perto do nosso hospital escola. Eu sou formado em Santos, pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Santos é precursora de muitas faculdades, exemplo para o Brasil inteiro, né? Olha, medicina, direito, tem excelentes faculdades. E é uma sociedade muito bacana, viu? Não, e nós tivemos aqui em uma das gravações do podcast o deputado Caio França, que é
do litoral, né, de São Vicente. Ele fala também das faculdades de Direito de Santos. Eu fiz mestrado, né, em Santos. Então a gente tem ali um arcabouço acadêmico muito pesado em Santos. A própria história da fundação das faculdades de Direito e de Medicina já é muito bonita, já é uma mobilização. Santos é um exemplo de mobilização social, foi o primeiro Conselho Municipal de Saúde do Brasil. Olha que dado interessante. E, Primeiro do Brasil. eu fui conselheiro lá do Conselho Municipal de Saúde. Você gosta disso, né? Também dessa parte administrativa, né? Eu gosto, eu gosto. Depois a gente fala sobre isso. Eu gosto. E eu sempre gostei de estar dentro, entender as discussões relacionadas à saúde em Santos. Alguns vereadores voltados para a saúde. Eu via que existia uma mobilização bacana em relação a isso. Importante, de uma sociedade mais coesa. Mas tinham alguns hospitais que era muito interessante, que a gente saía da faculdade e dava plantão, quando a gente tinha um padrinho e madrinha de faculdade bacana. Por quê? O padrinho e a madrinha são aqueles que vão te tutorar. Então, quando eu cheguei para dar o meu primeiro plantão, na verdade, eu dei plantão com 2 veteranas minhas e todas as minhas dúvidas, inseguranças, estavam na sala ao lado resolvidas. Então, não é um plantão inseguro. É um plantão no escuro. Né? Com você sozinho numa porta. Não, você está amparado por... Tem uma UTI, tem uma emergência e colegas seus que se formaram com você e são mais velhos. Você começar a dar plantão, a exercer a medicina entre colegas que se colaboram, é uma coisa que ensina... Eu acho que dar plantão no escuro é extremamente inseguro. Inseguro para você e inseguro para o paciente. Agora, dar plantão em um ambiente quase acadêmico, quase dentro do seu hospital-escola, é onde eu comecei. E aí tem um conceito importante, né? Quando você está falando de dar plantão no pronto atendimento é uma coisa, né? Mas dar plantão, estar na emergência é outra coisa, né? Emergência é um conceito médico onde aquela pessoa entra no serviço ou procura ou chama o serviço porque ela está ali no limite... Ela está em risco real. De vida e morte, né? O risco existe efetivo para aquela pessoa e por isso que a emergência é a intervencionista, né? Tem que fazer alguma coisa em questões de minutos, às vezes de segundo, e a decisão tem que ser assertiva. Até quando é de horas, a sua decisão tem que ser extremamente assertiva. Sim, porque senão você desencadeia uma outra situação, né? Então, o indivíduo que ele chega infartando para você, pode ser que demore 10 horas para ele ir a óbito. Mas é um infarte. Mas ele está infartando. O momento de você intervir o mais cedo possível, você acaba perdendo quando você ou é muito inexperiente ou não tem uma equipe à sua volta. Coisa que a residência dá. Pelo menos deveria. Dar essa equipe. Não deixar o médico sozinho quando ele acaba de se formar. No futuro, quando eu saí de Santos, voltei para São Paulo, eu me engajei numa equipe de atendimento da prefeitura da pessoa idosa domiciliar. Idosos com alto grau de vulnerabilidade, mais ou menos como a atuação como a medicina da família e comunidade, que você vai a medicina a pessoa, né? Você vai até a pessoa. Só que são idosos sempre incluídos no programa, ou pela fila, ou pelo Ministério Público, ou pelo Judiciário. Legal. E que eles não estão em estado de home care, mas eles estão em estado de vulnerabilidade ou fragilidade. A interação com o Judiciário já era frequente. Então já começou a ter os elos aí com o Judiciário da linguagem. Eu falo muito da linguagem porque é importante, né? É uma linguagem diferente. E aí eu acabei seguindo, sempre me mantendo na assistência, mas para não fugir da realidade. Não adianta a gente se tornar uma pessoa... E eu acho que para todo profissional, para os operadores do direito, para os auxiliares de justiça, não adianta a gente se prender, a gente se cristalizar dentro de uma bolha. A sociedade, não adianta a gente olhar para fora da janela só. Tem que interagir, né? Interagir da pobreza, do luxo ao lixo. Furar as bolhas.
da pobreza extrema até as classes mais altas. Porque também é difícil intervir nas classes mais altas. Lógico que é. Aliás, é um Acho que é mais desafio. difícil. E temos os grandes problemas da vulnerabilidade social. E quando se fala de pessoa idosa, é sempre mais delicado. E muitos idosos abandonados, Abusados. sozinhos. E isso precisa ser constatado pelo perito. E antes do perito vem o médico que atende a pessoa. Que tem que ter o olhar para entender o que está acontecendo, né, Gabriel? E para reportar quando necessário. Porque Sim, tem situações existem- que não são legais serem Mas reportadas. existem algumas situações que o médico pode violar o sigilo médico, Reportando que não deveria. né? E eu acho que, além disso, tem as situações em que a gente se vê em que, caso a gente reporte, a gente vai piorar muito a vida daquele indivíduo. Mas assim, eu falo que existem porque tem muito médico que fala, não, o sigilo médico é inviolável, a relação médico-paciente é inviolável, É inviolável até as mas tem situações legais situações legais que autorizam. que nos autorizam e exigem de nós. Gabriel, vamos para a prática então agora? Vamos. Vamos lá. Quem lê jornal, algo que talvez os jovens não saibam o que é, mas aquele papel estranho, cheio de notícia. Nós tivemos algumas notícias nos últimos 5 anos que acabam reportando um aumento progressivo das causas com relação a erro médico. Uhum. Tanto que, inclusive, erro médico era um termo que estava sendo usado para indexar processos. Uhum. A Associação Médica Brasileira, inclusive, interviu nesse ponto específico, é muito importante isso, para que esse indexador erro médico fosse tirado, porque direcionava já um pré-julgamento da causa. Achei muito interessante essa discussão, mas de qualquer forma, erro médico passou a estar mais frequente no judiciário. Sim. Muito mais frequente. O percentual acho que é assustador, acho que é mais de 1.800% nos últimos 5 anos, em uma curva ascendente. E aí o erro médico, ele impõe diversas situações, pode ser desde uma intervenção minimamente invasiva, pode ser um diagnóstico errado, pode ser a Violação de sigilo. a prescrição de um medicamento equivocada, pode ser uma consequência de um ato cirúrgico. Tem diversas configurações desse erro médico que faz com que pacientes procurem o judiciário contra o médico. Sim. A regra é essa, né? Então, erro médico. O paciente entende que teve um erro médico, ele procura um advogado, o advogado vai lá e entra com a ação contra o médico e contra o hospital. E é isso que nós estamos falando aqui, dessa curva ascendente de casos de erro médico. Sim. Um dos principais pontos que se fala, Gabriel, do erro médico, né? Vamos falar de erro médico genericamente, é aquele erro médico decorrente de uma cirurgia. Né? Sim. Ou seja, ocorreu uma intervenção no paciente, e aqui eu não estou falando, e nem quero entrar se ela é de emergência, de urgência ou eletiva, mas o médico ali exerceu um ato cirúrgico e o paciente entende que passou por um erro médico. Sim. Mas aí a gente tem 2 conceitos básicos que eu queria esclarecer no beabá para o advogado que está escutando a gente, para que ele entenda. O que é o erro médico, Gabriel? E o que é a famosa iatrogenia? Porque iatrogenia acontece, pode causar um prejuízo ao paciente, mas ela não é indenizável, ela não traz o erro médico, né? Uhum. E o que é o erro médico? Vamos lá. Explica pra gente de uma forma Uma forma básica. didática. Quando você falou da indexação, é interessante porque existe um movimento fora do Brasil que já havia trazido danos associados aos cuidados de saúde. E é óbvio que pode ter sido do médico o erro. É óbvio que, por exemplo, nos Estados Unidos se chama muito de má prática. Sim. Né? Independente do nome, Da indexação? da indexação, eu acho que existem 2 conceitos para a população observarem quando elas leem uma matéria acerca de erro médico. Perfeito.
E são dois conceitos do direito, né, que é dolo e culpa. Do direito médico, né? O direito médico, ele absorve conceitos. É, Dolo e culpa, basicamente, vem do direito penal. é, Mas o direito médico absorve. sim. E o direito, na verdade, eu acho que tem que ser traduzido para que a população, inclusive quando ela assiste um programa jornalístico, quando ela assiste um programa do Jornal da Tarde, ela observar, né, que houve, por exemplo, a culpa e o dolo, né? Você vai poder explicar melhor do que eu. Não, mas agora a Mas bola tá com você. A bola tá comigo. De rigor, né? Apesar de os tantos modelos de dolo, quando o indivíduo age com a intenção de provocar o dano. Esse é um conceito aceito, acho que não tem nenhuma discussão com relação a isso. Eu Então, fiz algo de cabeça pensada. Eu procurei aquilo. Direcionei para aquilo. Hoje nós temos muitas matérias jornalísticas em que se observa que o médico fez aquilo para provocar aquele dano. Infelizmente. Ou assumiu o risco de provocar aquele dano. Bom, o paciente vai na delegacia de polícia e o médico responde na parte criminal. Ética. Além da ética e além da civil. Sim, mas começa tudo por um dano, né? Aí a questão. O erro médico, geralmente ele é caracterizado por uma intervenção que por imperícia, negligência ou imprudência causou dano. Ou seja, o dano está presente. Tem que estar presente. Que é um exemplo que eu peguei muito recentemente como consultor mesmo. Observa, só avaliando paciente jovem que sofreu uma fratura mínima em um osso longo, na tíbia, e foi ao pronto-socorro. Foi atendido pelo ortopedista, fez uma radiografia e a ortopedista virou e falou: não há fratura. Prescreveu os fármacos de analgesia e tal, foi para casa. Permaneceu doendo. Ele falou: eu vou ouvir uma segunda opinião. Vou em outro serviço. Foi no dia seguinte de manhã. O outro ortopedista radiografou e falou: há fratura. É uma fratura pequena, o tratamento vai ser o mesmo, e você vai precisar passar por fisioterapia. Houve muito pouco tempo entre e a solução. Esse tempo foi o suficiente para que essa pessoa tenha absorvido um dano e ou gerado uma sequela para ela? Claramente houve um erro da primeira profissional, porque observando as radiografias dava para ver. Não é que... Porque às vezes tem o caso em que você observa uma radiografia e por algum vício radiográfico, por rotação, por alguma coisa, não dá para ver mesmo. Ou até pela própria imagem, qualidade. Pela qualidade da imagem, não daria para a primeira médica ter visto isso. Mas dava? No caso, dava. Putz. Mas foram 6 horas depois a avaliação com a outra médica. Se isso enseja dano moral, eu vou jogar isso para aí é o judiciário que defende. Judiciário. Do ponto de vista e aí não é de o dano moral não é responsabilidade do perito. Não. E do ponto de vista do dano em si, ou da sequela, eu não posso dizer que houve. Não houve, mas se a gente só parar, houve um erro de diagnóstico. Houve um erro de diagnóstico. Então, a avaliação ela é muito multifacetada. Esse caso que você trouxe é muito importante, né? Porque houve um erro de diagnóstico, mas o direcionamento foi correto. A prescrição foi mantida pelo segundo profissional. Ou seja, não existiria outra coisa a ser feita, tendo em vista a extensão da fratura, né? E nos prontuários está ausência de fratura, presença de fratura. Isso é complicado. Complexo, né? E o paciente fica realmente... muito, muito abalado psiquicamente. Então vamos avançar nesse caso. Você falou que você trabalhou nesse caso como consultor. Ou seja, um advogado te consultou. Sim.
para saber se existia aqui Erro elementos médico. É. para uma judicialização. Isso é muito importante. O advogado mais jovem que está entrando no direito médico, ao se deparar com uma situação dessa ou outra mais complexa, fale para o teu cliente que você vai ter um custo para pelo menos ouvir Fazer um uma assistente consulta. técnico. Não precisa contratar um parecer nesse momento, não é nada disso, mas você precisa sentar com o médico, apresentar a documentação e perguntar. E Dá, aí? dá para ir ou é melhor parar? A gente chama de avaliação de viabilidade técnica. Não é? Dá ou não dá? Prossigo com o meu cliente. Ou vou E para outra estratégia. E o advogado tem que aprender que ele pode cobrar por tudo isso. Não é uma ação de êxito. Sim. Né? Ele pode cobrar para receber, para analisar esses documentos. Ele pode sim e deve falar para o paciente, cliente, que ele vai ter um custo com um assistente nesse momento para entender a viabilidade daquela causa. Então, o advogado que está entrando no direito médico, que está se deparando com essas situações que estão mais frequentes, ele precisa parar e pensar e entender as consequências de direcionar ou não uma ação judicial. Hoje, custos judiciais, o judiciário está caro. Bastante. Perícia médica é cara. Uhum. Então, se não tiver o benefício da justiça gratuita, o custo de um processo hoje é elevadíssimo. Elevado. Então, se você não faz essa análise prévia, você tem consequências aí. Inclusive quando o advogado defende colegas médicos. Ah, não. Na hora que recebeu a citação, chama um perito. Porque Chama todo um médico, perito. recentemente foi pedido para mim um parecer. Tem que chamar o perito o assistente técnico, né? Recentemente foi me pedido um parecer em que também de erro médico, em que o colega tinha assumido o ônus de produzir a sua própria defesa. E é claro que Deu ruim. deu muito ruim. Deu muito ruim. Não, eu faço os meus quesitos. Deu Não, ruim. eu vou ver se... Ele pode até participar, mas fazer de uma forma independente é outra história. Nem se é comigo, eu faço a minha própria perícia, que sou perito. Mas vamos avançar nesse caso. E aí, Gabriel? O advogado, qual foi sua conclusão? Não há viabilidade técnica. Para erro. Pra- Pode ocorrer o dano moral e aí é problema do advogado. Do ponto de vista, eu não consigo defender que houve dano, lesão ou sequela oriunda do atendimento, ou de imprudência, imperícia ou negligência. Eventualmente, se o advogado entender que cabe uma denúncia Isso. para instauração de sindicância contra aquele médico, ou até Isso. pelo conselho de ética, pela Comitê comissão de ética do instituição, hospital, comitê ou comissão. eu né? acho importante Ok. notificar. Ok. E até pro CREMESP, o que quer que seja, mas a ação judicial, você sabe o que o advogado fez? Como que ele direcionou depois? Esse mesmo advogado já havia recebido a 5ª reclamação da mesma médica. E aí, então, eu acho que é importante mesmo direcionar para o comitê / comissão de ética É o que eu falei. daquele serviço e para o CREMESP. Aí sim. Eu falei, é um controle da qualidade da profissão. Não adianta virar e falar, não, tá tudo certo. A paciente, no dia seguinte, ela já estava bem orientada, ela estava bem orientada porque ela buscou uma nova orientação. A gente não pode esquecer disso, né? Sim, o paciente estava com dor. A paciente estava com dor, permaneceu com dor apesar da analgesia. Ela foi diligente em buscar um novo atendimento. E fratura dói. Depende do lugar. Dói. 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 E era uma pessoa idosa Aí. e uma pessoa diabética. Então, já com uma neuropatia, o que quer dizer? Que já há um quadro instalado de mais dor ainda. Então, Mas esse é um caso que a viabilidade técnica dele fica Não. muito restrita. mas olha que legal, né? Você direcionou. Dolo, eu quis fazer. Isso. Prejudicou o paciente. Aí aqui praticamente é indefensável. É. Culpa. Negligência, imprudência e imperícia. Sim. Alguma coisa aconteceu que levou àquele dano. Sim. Mas tem essa figura jurídica que tem um conceito, é médico jurídico, que é o tal da iatrogenia.
A bola é sua. Bom, antes de falar de iatrogenia, existem casos muito interessantes que saem no jornal, inclusive. Todo dia. Dia sim, dias não. Dia Vem um sim, caso. dia não. Vem um caso novo. De idiosincrasia no paciente, que pode ser confundido com iatrogenia. O que acontece? O indivíduo ele deu entrada no pronto atendimento, com uma dor na mão. Ele contundiu a mão, né? Ele está dentro do serviço de saúde, vai receber a medicação, aí ele está no sorinho, vamos supor assim, ele está recebendo uma medicação por soro, e ele infarta e morre. Nossa. Só dá o tempo dele virar para a enfermagem, Tô passando chamar mal. e falar, estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal, e em 5 minutos ele está em parada. Como que o médico iria prever, sem nenhuma queixa, que o indivíduo ia infartar? Ele chegou com dor na mão? Ou com uma lesão, né? Uma batida? Isso sobe para o Ministério Público. Porque até segunda palavra, o indivíduo estava dentro de um serviço, dentro do hospital, recebendo sorinho, e no prontuário não está dizendo nada sobre aquilo. Será que ele não falou? Será que ele não vinha queixando? Será que ele não reportou no momento do ingresso, né? Ou será que ele falou e houve uma negligência, o indivíduo foi imprudente e falar, não, isso é uma dorzinha de estômago só, e não anotou no prontuário dele. Então é uma coisa muito complexa. Aí são as idiosincrasias, né? É muito difícil isso, né, Gabriel? Para você conceituar isso, né? Para você provar. Se ele falou e não está no prontuário, quem vai provar que ele falou? Aí, se ele vier a óbito, né? Se ele vier a óbito, né? Aí, às vezes tem testemunhas. Exato. Às vezes a própria enfermagem serve como testemunha. A enfermagem anota muito mais do que os médicos no prontuário. Acho que você já avaliou prontuários e viu. Tanto que são a enfermagem que faz aquele primeiro atendimento nos serviços. Aquela triagem. Na grande maioria dos serviços Mas é muito impressionante que às vezes a evolução médica são alguns riscos, mas a evolução da enfermagem é sempre mais cautelosa. E sempre em letras legíveis. E é o que a gente acaba vendo. Sim. A gente acaba vendo, principalmente quando existe a ausência da legibilidade daquele, sim, né? Aliás, médico, passe a escrever de forma legível ou use prontuário eletrônico, porque isso traz consequências gravíssimas aí, e especialmente com relação à conduta ética, né? Não prescrever medicamento de forma legível e não evoluir prontuário de forma legível é uma infração ética. Evolui. Não, eu vou... Infração ética. Vou menos que isso. Vou até menos que isso. O prontuário é um documento do paciente. Você vai entregar para o paciente uma prova a seu? Isso tem médico que prejudica? Isso tem médico que não entende até hoje, Gabriel. Prontuário não é do médico. É do paciente, sob a guarda do médico. Ou seja, a hora que ele pedir é dele. Na hora. E aí o que eu vou escrever? É que nem quando o colega escreve paciente agressivo. Eu falo, olha, cuidado, coloque no exame psíquico palavras técnicas que não tenham juízo de valor acerca do paciente. Não é para ter juízo de valor no prontuário médico. Ponto. Então, assim, houve uma ocorrência, registra no livro de ocorrências que você tem lá no serviço. Então, o paciente tal agrediu, não sei o que, não sei do que, não sei das quantas. Mas no notifica prontuário o diretor técnico. O prontuário chegou com tal queixa, assim, optou por não ser atendido por mim, tá. Observação psíquica. Aí você coloca que o paciente ele estava agitado, alterado. Ele estava assim, mas com terminologia de súmula psíquica. Não é para você fazer juízo de valor, né, sobre... Então tem algumas palavras que é aquela coisa, você entrega uma carta para alguém te processar. O prontuário é do paciente. Eu escrevo que me maltratou,
porque ele estava agressivo, vírgula, violento, vírgula, isso. Aí o paciente chega na delegacia de polícia e fala, não, sabe o que aconteceu? Foi isso. Aí o delegado registra o boletim de ocorrência, a pessoa procura o advogado dela e a pessoa sofreu uma violência moral. Ela pode até ter violentado, mas ela sofreu uma violência ao ter palavras Esse tipo de reporte. esse tipo de reporte num documento médico dela, né? Hoje em dia nós temos até a LGPD que protege o paciente. Não, a atuação do médico hoje, Gabriel, não é mais tão simples. Nunca foi, Nunca foi. mas agora ganhou contornos aí de complexidade muito maior. Sabe que A telemedicina trouxe isso, o prontuário eletrônico trouxe isso, as demandas contra os médicos trouxeram isso, a LGPD traz isso. eu sou um pouco dissonante da voz da maioria porque eu acho que essas coisas aprimoram a sociedade. Mas deixam complexas. O médico não pode mais simplesmente atender um paciente com evolução num caderno ou numa ficha. Pode, mas tem que ter requisitos próprios para isso. Mas não é mais assim Então, que a dinâmica, arcaico. a dinâmica da medicina hoje é outra. A sociedade acaba evoluindo e É acaba outra. carregando as coisas junto. E quando a gente fala assim, não é que o médico tem que ficar atendendo o paciente pelo WhatsApp, responder em 30 segundos. Não, não é isso, muito pelo contrário. Mas tem que ter uma dinâmica de atendimento e de evolução de prontuário que é diferente do que foi um dia. Lembra da dinâmica de antigamente que o médico ele tinha uma secretária? O acesso ao BIP dele era para caso de emergências e as famílias entendiam o que era emergência. O BIP. Tinha um BIP. E toda a comunicação com o médico era via a secretária. Ele atendia numa casa, num consultório, num apartamento e fazia visitas hospitalares. Geralmente era um médico que atendia no consultório num hospital, em algum emprego público. Mas existia uma dinâmica e uma sociedade que sabia dessa dinâmica. Só que, aí você me falou, o aumento do número de casos de erros médicos. Muito. É assustador. Acho que nos últimos 5 anos, algo em torno de mais de 1.800% do acréscimo de processos contra médico / hospitais, né? Porque o hospital acaba sendo incluído por, entre aspas, erro médico. Exato. Mas isso também vem de um aumento do acesso dos indivíduos ao judiciário. Ao judiciário e à informação. E a informação. Eu tenho Mas reportes... tem um fator aí que eu contesto muito. Acesso ao judiciário, acesso à informação. O paciente realmente se vai buscar na internet ou conversa com outro médico, alguém que tenha conhecimento, ele passa a ter essa noção do direito, mas ao mesmo tempo a gente tem um grande número de processos nesse rol aí que foram movidos sem um estudo de viabilidade daquele processo, ou seja, eram causas que poderiam ter sido evitadas. Sim. Ou ter em seu objeto só o dano moral. Exato. Não o erro médico. O dano moral ele é extremamente subjetivo. Sim. Dependendo da forma que a pessoa configura, que o advogado reporta para o judiciário, pode ter êxito. Sim. Agora, o erro médico, não, né? Até se você abordar o perito para que ele avalie apenas o dano psíquico de uma situação. O erro médico, mas ele é objetivo, né? Porque vai ter método. Tem método. Então, ele é objetivo. Ou aconteceu, ou não aconteceu. Mas muitos... É aquilo que você disse da avaliação da viabilidade. Tem que ter. Porque, inclusive, nessa avaliação de viabilidade, eu vou acabar te dizendo que documentos faltam. Que documentos a mais você pode trazer? O que está faltando para esse caso? Se você me traz uma anulação de um ato jurídico, anular um testamento de alguém que provavelmente assinou e não estava dentro das suas plenas capacidades de assinar um testamento. De repente, uma pessoa que tem filhos longe e tal, de repente assinou um testamento para um beneficiário quase que desconhecido da família. Um terceiro. Acontece muito. Sim. Aí você me traz o quê? A história que você vai me contar, né?
que o advogado vai falar, não, olha, aconteceu isso e isso, aconteceu tal, 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 tal. Eu vou te ajudar a formular o que vai fazer com que o perito em uma perícia transversal, aliás, a pessoa já faleceu, então é uma perícia plenamente documental, é uma perícia retrospectiva. O que... Vai ter elementos aí de prova com relação a testemunha, alguns documentos, Ficha histórico médica, clínico, né? histórico clínico, quem que era o clínico dessa pessoa, quem que era o GO dessa moça, dessa senhora, quem que era o obstetra dela, já foi conversar com ele? Ou Quem que era o clínico? Não, ela não tinha sinal de o demência, geriatra, ou o geriatra, o neuro. ou o pronto-socorro que ela frequentava, do convênio dela. A gente sabia que ela ia no Einstein. Levanta as fichas dos últimos 10 atendimentos dela do Einstein. Família pode pedir, herdeiro direto pode pedir. Então, a gente tem uma série e outros recursos também, como os recursos que a gente usa na infância e adolescência, acerca de orientar a pessoa a solicitar registros escolares daquela criança, registro no postinho de saúde. Olha o que o Gabriel está trazendo para a gente como a atuação do perito médico pode te ajudar em diversas ações Para consolidar a para prova. você consolidar direito, né? Consolidar a prova, né? Ou seja, não é só a dinâmica no momento que o juiz determina a prova pericial. O ideal é desde o início, exatamente para que eu possa te dizer, não tem provas. A prova técnica da perícia vai ser... Precisamos de. Ou, para avaliar isso, Preciso eu te de. oriento que eu preciso disso, 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 disso e disso. Sabe por quê? Porque o perito lá na frente, ou ele vai precisar para formular o laudo dele, ou ele vai, sem isso, acabar formulando um laudo inconclusivo. E o juiz vai julgar conforme o laudo inconclusivo. Porque às vezes o laudo não tem nexo ou não tem nexo. Às vezes há laudos que são inconclusivos. Não há como concluir. O professor Oswaldo Simonelli, ele fala ele traz um ensinamento importante e que deve ser difundido com relação à linha do tempo daquela pessoa com relação ao erro médico ou, por exemplo, a esse abuso psicológico que levou a assinar alguma coisa. Você precisa configurar essa linha do tempo. Essa linha do tempo tem que estar preenchida com todos os elementos. Ele fala isso de maneira excelente. Né? Você tem que trazer essa linha do tempo, porque se você não faz essa linha do tempo, ou se faz e ela fica incompleta, você não tem. E aquela pessoa que já nasceu com uma doença mental? E que durante a vida inteira esteve em curso dela? Mas é complicado. A cronologia muito importante. E a biografia do indivíduo também é importante. Mas olha que legal, né? O direito médico e a medicina legal andando juntos, né? Sim. O advogado não pode atuar em direito médico de forma isolada. Uhum. Né? O direito médico, ele traz o quê? Direito sanitário para regularização de clínicas, hospitais. Traz a Anvisa para você entender um pouquinho sobre medicamentos, sobre o OPME. O OPME tem que estar registrado na Anvisa, medicamentos de alto custo, etc. E você traz... Parte regulamentar. E essa questão do braço dado com o médico legal? O perito. Tem que acontecer. O perito tem que médico. Acontecer. Mas você fugiu. Iatrogenia, vai. Todo o mundo que quer saber o que você é. me entende por iatrogenia? Eu quero saber. Antes de falar. Então, vamos lá. De forma bem simples e objetiva. No erro médico eu tenho que ter dolo, tenho que ter a culpa por imprudência, negligência ou imperícia. Isso é provado mediante técnica. Sim. Tá. Na iatrogenia, alguma coisa aconteceu de errado naquele procedimento. Alguma coisa realmente aconteceu de errado. O paciente realmente sofreu um dano, só que esse dano efetivamente é previsto na literatura. Ou seja, apesar dele ter uma consequência que ele não esperava daquele procedimento, mas aquele risco aconteceu, aquela consequência
inesperada aconteceu. Às vezes até inesperada. Mas acontece porque existe a condição para que Para aquilo, que aquilo aconteça. Mas tem um ponto importante. Que é aí que eu acho que o médico negligencia e acaba tendo problema, e aí eu queria que você analisasse também. É quando o médico não informa Quando o ele paciente não consentiu. desse risco. E eu não quero aqui, Gabriel, entrar naquela discussão que está ficando até chata com relação ao termo de consentimento, etc. O termo de consentimento tem que existir? Tem. O paciente tem que anuir com relação àquilo que ele vai ser Final, submetido. Lógico, agora, Você vai ter sua barriga aberta, cara. mas tem algo antes disso, que é a relação médico-paciente. É falar, olha, nós vamos, ginecologia, vai. Eu vou tratar da sua endometriose. Só que eu vou ter que fazer um procedimento extremamente invasivo no seu corpo. Eu vou precisar romper paredes que estão próximas ao teu intestino e pode furar. Uhum. Caso prático isso. Caso real. Só que no meu caso, tudo indica que infelizmente a médica não informou a paciente deste risco. E a paciente ficou 49 dias na UTI. Já peguei um caso muito semelhante. Só que se ela tiver informado, é uma iatrogenia. É uma iatrogenia informando e não informando. A questão é dar o direito do paciente falar, ok, Ou não. tem um quero risco, passar por eu essa. vou. É. Não, putz, vai descolar tudo aqui dentro, vai furar meu intestino. Doutor, Não. tem um segundo tratamento que eu possa fazer? Essa é a minha visão que eu explicaria para um aluno. E a tua? Agora eu vou te devolver. Acontece o seguinte. Um dos grandes problemas... Aliás, eu acho que o que motiva 70% dos processos éticos e cíveis com relação à medicina é a quebra de vínculo. É Relação médico-paciente. relação médico-paciente, quando existe a quebra dessa relação, a discussão, a briga ou a falta de confiança de uma das partes. Pode ser até o médico deixar de confiar no paciente. Sim. E ele tem o direito de A quebra informar. é bilateral. Exato. E Pode, as duas partes podem. nunca abandonar o paciente. Abandonar é uma coisa. Mandar ele sugerir outros colegas, dar uma carta para o paciente com... Existem documentos médicos próprios que o médico pode elaborar e entregar para o paciente e falar tchau. Isso. De forma simples, tá, pessoal? Mas é assim. E eu não ainda... quero mais atender o Gabriel. Exato. Não vou mais atender o Gabriel. Por quê? Porque eu não quero. E eu recomendo que ele dê 3 nomes de especialistas. Sim. 2. Olha, tem 2 colegas que atendem muito bem isso. Exato. É o colega fulano, o colega ciclano. Mas tem como fazer. Tem como fazer e não é eu não vou mais te atender, acabou, pá, bum, no telefone. Né? Pode até fazer isso por telefone, mas depois manda o documento. Um e-mail, né? Manda um e-mail. Agora, existem riscos para todos os procedimentos. Até a prescrição de um medicamento, né, Gabriel? Até a prescrição de medicamento. Existem os atos médicos que são mais simples e os mais complexos. Vamos lá né? para a cirurgia, então, vai. Vamos para os mais complexos. Fica mais fácil de entender, eu acho. Tem que haver consentimento total do indivíduo acerca da intervenção, como ela será feita, o que o paciente vai passar, qual é o pós-operatório dele, ele tem que anuir que aquilo vai acontecer tal, e as complicações. E a literatura E as complicações do intraoperatório, do intraoperatório. Isso que eu acho que é importante, que é daí que a iatrogenia está aqui, né? É no intra. Porque pode ocorrer de forma diversa. Que nem quando você opera um indivíduo e encontra resto. Recentemente eu recebi um parecer para fazer sobre isso também. Uma cirurgia plástica em um indivíduo. Estética está muito em voga, né? E era uma estética reconstrutiva. Só que quando o cirurgião abriu o indivíduo, ele encontrou mais silicone industrial do que tecido. É claro que essa cirurgia... elevou o risco. Muito e deu complicação. Nossa. Teve que fazer mais de 5 cirurgias para corrigir essa falha na parede abdominal. Vou falar, o médico foi corajoso. E, assim,
ele encontrou algo ali, tudo bem. O paciente não informou que tinha feito que tinha feito injeções de silicone industrial na década de 80, na época que isso era muito difundido. Mas pode não ser tão difundido, mas que ainda é feito. Ainda é feito. Mas agora, e se tivesse informado, o colega não teria feito um termo do mesmo jeito. Mas ele poderia não ter ido para a mesa. Poderia não ter ido para a mesa. O colega poderia ter falado, olha, assim Assim desse não jeito dá. não dá para ir para a mesa, tal. Mas o termo virou uma coisa que, assim, tudo bem. Transformaram tudo num documento, mas não é só o documento. Aí agora as inteligências artificiais, eu acho que elas estão avançando no sentido de que provavelmente algumas elaborações muito burocráticas vão se tornar mais simplificadas. Não, e eu sou a favor. Mas existem situações, Gabriel, endometriose. Ato cirúrgico. É um ato cirúrgico extremamente complexo. Quando não é delicado, urgência e invasivo. emergência, o resto tem um termo. Não é tão difícil assim. Quando o paciente é eletivo, você está cara a cara com ele, você explica para ele. Eletivo, você tem uma relação com o paciente. Anota, explica, anota, X, tá? Tenta. Você faz aquela cirurgia pra caramba, você sabe quais são as complicações que tem na literatura. No dia tal, consulta X, expliquei ao paciente tal coisa. Expliquei isso. As complicações são essas. Mais raras, vírgula... Essa é a efetiva comprovação que o médico transferiu para o paciente a responsabilidade de consentir. Os dois assinam juntos, Isso. um do lado do Não outro. precisa ter aquele documento formalzão, né? Que inclusive é tão importante. Olha que loucura a gente está vivendo no direito médico, Gabriel. O documento ele é tão importante que banalizou. Estão vendendo kit de termo de consentimento na internet por R$50, 200 termos. Ele é importante. Ele é um documento médico essencial. Tinha algumas sociedades mas banalizou. Científicas que produziram há uns anos atrás uns formulários. Aí o cirurgião abria assim, colocava o formulário e colocava X. Rinoplastia é esse. Esse é o formulário da rinoplastia. X. É um absurdo. Toma. É um absurdo. Gabriel, cara, acho que se a gente ficasse aqui, a gente ia conversar por muito tempo, mas eu fiquei, sério, encantado com a possibilidade que a gente tem de mostrar para um médico ou para um estudante de medicina a importância da medicina legal e da perícia médica. Sim. E para o advogado também, para que ele entenda aonde ele vai pôr o pé. Que talvez esse é o coração do processo. Antes de processar um médico. Não é tão simples processar um médico, não é tão simples processar uma instituição de saúde, né? Não é tão simples você processar o Einstein, o Sírio, o Santa Catarina, o Oswaldo Cruz, um serviço do SUS envolvendo o médico. Não é simples isso. É uma linha do tempo, como o Oswaldo falou, devidamente comprovada por documentos, fatos, testemunhas. Não é uma aventura jurídica. Por isso que aquela linha ascendente que preocupa de números de processos contra médico não me assusta, porque eu entendo que ali tem um grande percentual que não deveria estar ali. Sim. E isso o judiciário vai resolver isso. Mas com um custo, né? Mas gerou custo para o judiciário, para o perito, para a parte que sai com uma decisão de improcedência nesse processo, ela pagou advogado, paga a sucumbência, paga a custa, paga a perícia, paga assistente. É um dano financeiro enorme. Então acho que esse nosso bate-papo que a gente poderia prorrogar, mas acho que já fica o convite, vamos trazer o Yuri, quem sabe a gente faz uma mesa redonda e a gente avança nisso. Mas eu queria destacar um ponto importante. Eu conheci o Gabriel em 2023, né, no meio de uma campanha política, né? Eu tive a honra de assessorar uma das chapas aí para a eleição do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e o Gabriel apareceu na lista de apoiadores, mas o Gabriel nunca foi um apoiador que simplesmente estava com o nome lá, né? Foi um cara que
sempre trouxe ali subsídio, participava das discussões, dos encontros, trazia ali uma série de problemas que a classe médica enfrenta, trazia soluções, ou pelo menos aquilo que ele pensava de como resolver aqueles problemas. E aí, Gabriel, lógico que deu para perceber que você tem essa veia de administrar, né, de estar realmente no centro das mais importantes discussões da medicina. Como foi essa experiência para você nessa eleição do CREMESP, que a chapa, infelizmente, não se sagrou vencedora, mas eu acho que plantou muita coisa, né, com relação às possibilidades que se tem. Como que é isso para você? Você tem a intenção de permanecer nesse debate político dentro da medicina? Ou você falou, não, chega, para mim não dá. Foi pesado. Como que ficou aí o teu direcionamento com relação a essa parte política da medicina, vamos dizer assim? Foi muito rico. As eleições do Conselho, excetuadas as circunstâncias de notícias falsas e coisas do Não, gênero, vamos tirar tudo isso. excetuado isso, Tira tudo os isso. temas em debate são muito ricos. E, pelo menos a chapa em que nós estivemos, você assessorou, eu apoiei, detinha mentes muito brilhantes para discutir e para propor soluções, e pessoas que já propuseram soluções para dilemas éticos, práticos, profissionais da medicina. Faz parte da minha especialidade, faz parte da medicina legal, você olhar de dentro da medicina para a sociedade e para o direito. Então, eu tenho eu fui presidente de centro acadêmico. Já tem a veia política aí, ó. Do Diretório Acadêmico Arnaldo Vieira de Carvalho. Então, desde então, eu até tento me sair um pouco, eu até tento não, às Se vezes, envolver em alguns tanto. momentos, não me envolver tanto. Mas a sua pergunta, a resposta para ela eu acho que a gente sempre tem que estar à disposição para o que a sociedade pedir da gente. É que muita gente pensa, lá é só burocracia. Não, né? Tem tanto tema importante para Tem se muito discutir projeto, muito na sonho. medicina que traz um impacto direto para a sociedade. Uma coisa é a carreira médica, as discussões técnicas que o conselho pode ter, Sim. mas, por outro lado, tem muitas medidas que podem ser tomadas pelo Conselho Regional de Medicina e que estão sendo, eu tenho acompanhado essa nova gestão e tem ali alguns atos importantes. Que estão sendo realizados. Ontem mesmo teve uma notícia de mais um flagrante do exercício ilegal da medicina. Aquela parte horrível que a gente odeia. Então, existe ali o exercício ilegal da profissão, fiscalização. Então, pode trazer muita coisa para a sociedade, Sim. né? Então, eu acredito também que a renovação das cabeças dentro dos conselhos, e aí eu falo na OAB também, é muito importante. Sim, exatamente por causa do conflito geracional. Isso é a mais inserção das pessoas dentro da sociedade. E no Conselho Regional de Medicina, em outros estados que eu participei também, eu acabei sendo chamado para opinar, né, para analisar algumas situações em outros estados também. E a gente vê que muitos dos conselheiros... São mais jovens. Não, mas os que acabam criando muito problema, que acabam sendo muito conflitantes, são aqueles que entenderam esta função como a função da vida deles, que são os mais antigos. Que ali estão como carreiristas. Infelizmente. Não só em São Paulo. São Paulo teve uma renovação, lógico, a chapa que se elegeu colocou novas cabeças ali, a gente sabe disso. Estava dentro da proposta deles, né? Não era o que a gente queria, mas está lá. Mas em outros estados existe uma perpetuação. Sim. E isso não é bom. O que a gente espera é que para quem gosta para quem tem no sangue essa combatividade, né, de pertencer a instituições médicas, tem muitas. Tem as de especialidades, tem
outras Tem as associações, tem os associativistas, os sindicatos, conselhos. Dentro dos conselhos tem as câmaras, tem as os delegacias, próprios comitês de hospitais. tem os comitês dos hospitais. Não precisa você se eternizar em uma instituição. Você pode ter construir sua carreira para ter um trânsito em que, inclusive, fique menos monótona a sua rotina, né? Ou seja, o Gabriel tá dando recado, ele tá no jogo. Ah, não, é que, olha, eu participo de algumas comissões, eu gosto muito de conversar, de dialogar, por exemplo, da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo. Somos colegas na Somos Comissão de colegas Direito lá, Médico. e eu acho muito E bacana. olha como é importante para você que é advogado, né? As comissões dentro da OAB, você pode ter profissionais não advogados. Então, na Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo, que é uma comissão enorme, talvez a maior da OAB, mais de 300 pessoas, nós temos o Dr. Gabriel, nomeado como membro consultor, né? Uhum. Ou seja, é um médico dentro da Comissão de Direito Médico e da Saúde, nomeado E é uma honra para como mim. consultor. Não só você, tem 3 médicos Temos lá. mais outros colegas, né? A doutora Bárbara, temos outros Ou colegas. seja, o Dr. Gabriel está numa comissão que era principalmente formada por advogados. Mas é importante abrir o diálogo. Mas olha porque- que honra para mim. Não, mas é importante, além de ser De uma honra repente, para a Ordem dos você. Advogados do Brasil, os advogados viram para mim e falaram: você é importante para a nossa discussão. Não, mas é muito importante isso. Porque eu vejo você trazendo elementos ali nas discussões que acontecem. Olha, não, peraí, vem aqui. Não é por aí, é por aqui. Isso é muito importante. Eu falo só no grupo de WhatsApp, né? Mas as discussões efetivamente relevantes, nos debates, nas palestras, tem que ter um médico, né? Comissão de Direito Médico da Saúde sem médico. Né? Sem um ginecologista, eventualmente, para a gente consultar, para a gente entender o que está acontecendo. É muito importante. A gente tem que contar um pouquinho de dentro para vocês É, entenderem. é. Muitas coisas E- que rolam na discussão da comissão, às vezes a minha colocação é só contando como que são os bastidores. Mas levar um pouco dessa experiência médica, da mesma forma que eu tento levar um pouco de experiência para o advogado que está entrando no direito médico. Hoje eu tive uma conversa com uma advogada que ela estava direcionando ali uma ação judicial de uma forma que não era legal, não era de erro médico, mas era de medicamento de alto custo. Uhum, Do jeito que ela estava direcionando, ela ia ter problema. uhum. Eu falei, não, não é por aí. Vamos pensar no relatório, vamos pensar na forma que isso foi direcionado na fase pré-processual, porque senão você vai ter problema. Uhum, sim. Então, acho que é isso, é trazer um pouquinho da experiência para que o debate fique mais fluido, mais técnico e que as pessoas possam absorver realmente as informações que são necessárias sobre o tema. Tem uma coisa que eu acho que vai conseguir, que a sociedade precisa desenvolver e que vai conseguir resumir as diferenças entre tantas gerações e pessoas, o diálogo. Sempre. Quando as pessoas aprenderem que a chapa venceu, a chapa que não venceu, a chapa que não venceu em tal lugar, não é chapa. A chapa ela ocorre por meses até a eleição. Passou e por a eleição, uma exigência legal. Passou a eleição, nós temos que dialogar. São médicos. Todo mundo. E outra, quem ganhou na associação, quem ganhou no sindicato, quem ganhou no conselho, tem que sentar todo mundo no ministério em torno de uma mesa para chegar num consenso. E estabelecer o debate, estabelecer o diálogo. Senão quem sofre É a sociedade. Isso é importante. O que o Gabriel falou agora é muito importante. O Conselho Regional de Medicina, aliás, o Conselho Federal de Medicina, a lei que institui o conselho, tem lá, não lembro qual artigo específico, mas é o primeiro, o segundo ou o terceiro, fala que o Conselho Federal de Medicina é constituído em defesa da sociedade, não do médico. Exato. Então, quem é empossado numa cadeira de conselheiro em qualquer um dos 27 estados da federação ou no Conselho Federal, ele está ali para defesa da sociedade. Então, a gente tem que sempre direcionar desta forma. Não é em pró. E as demandas classistas que fiquem com as associações. Isso, não é contra o médico ou a favor do médico. Sim. O conselho não pode ser só contra o médico. Eu não sou a favor do médico. Não. Ele é a favor da sociedade. E A pra isso lei, ele precisa ouvir a sociedade. a lei que institui o Conselho Federal de Medicina determina dessa forma. Sim.
Se o legislador pensou assim, quem somos nós Para ir contra. para ir contra? Ou a gente Se quer ir contra, conteste a lei. Vamos lá, eu sugeri um PL. E conteste a lei, não é? exatamente. Gabriel, ó, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Médico, a gente sempre sabe que os horários são complicados. Você acha que tem uma agenda mais flexível, porque você faz sua agenda dentro das suas Sim. perícias e das suas assistências técnicas. Mas eu sempre agradeço mesmo pela presença dos médicos. Te agradeço aqui. Foi uma honra tê-lo Pra aqui. mim. E eu acho que foi um bate-papo extremamente esclarecedor sobre a possibilidade de atuação do médico. Esse ramo que tende a crescer muito no Brasil. Acho que é um ramo da medicina extremamente importante, que já está deficitário. Então, acho que o médico tem aí uma porta aberta de trabalho extremamente importante. São 27 estados, com cada um com a sua característica e precisando de perito ou de assistente técnico. Sim. Então, acho que é um ramo... Esse ano não tem nem 30 que titularam. Então, é um ramo enorme para o médico atuar, se dedicar, ter bons rendimentos. Perícia judicial é um rendimento garantido, Sim. né? Porque depósito judicial, se não depositar... Às vezes demora, mas tem. Mas se não depositar, não trabalha. Sim. Você não trabalha. Você não vai prestar o serviço sem receber. Uhum. Então, acho que é importante que o médico conheça, que o estudante de medicina conheça. Eu vou deixar no link aqui, Gabriel, o teu contato, né? O teu Instagram, de preferência, para quem tiver interesse em falar com você, Conversar, em dialogar. conversar, seja um médico, seja um estudante de medicina ou um advogado que tem uma causa, né? Então, eu vou deixar aqui. Ou qualquer pessoa. Porque dialogar a gente conversa, né? Eu vou... Qualquer pessoa, não. Vem umas encheções de saco que às vezes é difícil. Nossa, mas no fim a gente aprende. Mas tá tudo... Não, mas eu concordo com você, é legal. É legal, às vezes, receber uma pergunta de alguém que desconhece a matéria. Não, e às vezes tem muitos sociólogos que trazem questões interessantes Não, relacionadas à ética, outros profissionais, que você fica assim, você fala, nossa, que rico. Às vezes eu recebo perguntas, principalmente no Instagram, que eu nunca respondo de primeira. Você tem que olhar o perfil da pessoa para tentar fazer uma leitura do porquê que ela fez aquela pergunta. Sim, se não é só para provocar, se não é só um... Se é um hater, ou se é realmente alguém que desconhece, alguém que está precisando. A gente tem que entender isso. Mas a gente acaba tendo esse feeling, né? Exato. Mas o link do Gabriel, eu vou deixar do Instagram dele. Pô, eu fiquei, assim, muito feliz, Gabriel, uma honra. Pelo teu aceite de ter vindo aqui, pelo conhecimento que você despejou e pelos desafios que você mostrou que foram necessários até você chegar hoje a ser um especialista em perícia médica, né, em medicina legal e perícia médica, chegar ao seu RQE, né, com a inscrição agora no CREMESP e atuar. Sim. Né, e ter segurança hoje para atuar, ter reconhecimento na classe médica, na classe dos advogados, e foi muito legal. Então, sigam a gente, sigam o Dr. Gabriel, saúde, e deixe seu recado para quem você quiser, da forma que você quiser, e obrigado enquanto eu degusto o vinho. Eu não vou degustar o vinho, eu não vou apoiar a taça sem degustar. Ah. Mas olha, é sempre uma honra trabalhar entre a medicina legal e o direito médico. Como eu tinha te falado, o olhar de dentro do direito para a medicina é o direito médico, o olhar de dentro da medicina para o direito é a medicina legal. Eu acho que tem que existir uma relação de um companheirismo e de uma sincronia entre os médicos e os advogados, porque a sociedade ela tem dois atores que garantem dois direitos fundamentais que são muito importantes para a dignidade de uma pessoa. Saúde. A saúde e a justiça. A distribuição da justiça e a saúde são o que fazem um dos grandes pilares que fazem de uma pessoa ter dignidade. Que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então a gente tem que fomentar cada vez mais a discussão entre o direito e a medicina, porque não é só uma discussão teórica. O advogado precisa do médico, o médico precisa do advogado, e quando não o tem, acaba se arrependendo por não ter assessoria
jurídica. Então, se o médico se conscientiza desde jovenzinho que ao abrir um consultório, ao abrir um regime de uma pessoa Serviço jurídica ou um particular. serviço, se ele não tiver um advogado de estimação e se vocês não tiverem um médico de estimação, nós acabamos comprometendo as nossas práticas diárias. Mas é uma evolução. E eu acredito que nos últimos 5 anos, principalmente pela pandemia, Sim, a pandemia trouxe muitos ensinamentos e isso está consolidado naquilo que a gente vem chamando hoje, Gabriel, direito médico preventivo. sim, Cresceu muito e eu fico muito feliz do médico ter aberto um pouco mais as portas para receber o advogado dentro do consultório como um consultor, sim. né? Eu não quero interferir. Faz tua medicina, mas deixa eu entender o que é a experiência do paciente. Gabriel, Exato. sucesso sempre na sua Uma carreira. honra para todos nós. Muitas nomeações Para como todos perito, nós. muitas consultorias como assistente técnico, Muito obrigado. muitas consultorias nessa parte administrativa, né, com relação a todas as possibilidades que a perícia médica e a medicina legal te propõe. Muito Prazer obrigado. e muito obrigado. Saúde a todos.